E eu gostaria aqui de ler um texto bíblico com vocês, dizendo para vocês que perdoar é viver. Quem recebe perdão tem obrigação de perdoar. Você foi perdoado em Cristo. Então, perdoe a todos. A melhor maneira de você viver livre é perdoando. E perdoar não é uma utopia e nem um sentimento. Perdoar é viver. É uma prática de libertação de vida, de libertação pessoal. Todos nós temos que aprender a perdoar as pessoas. Aqui no texto de João, no capítulo 29, versículos 19 a 23, tem um texto aqui que ele vai nos dar uma abordagem clara aqui ao ensino de Jesus a respeito de perdoar pecados. Você sabia que há uma prerrogativa de perdão de pecados? O texto diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos de Jesus, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Jesus tinha ressuscitado e agora chegou no meio dos discípulos. Eles alegraram-se ao verem o Senhor Jesus. E Jesus disse-lhes outra vez: paz seja convosco. Que você agora, nesse momento, receba aí na sua casa, você que está me vendo, que está me ouvindo, receba a paz. Paz seja convosco. E olha só o que Jesus disse mais quando se pôs no meio deles, dos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o que Jesus diz: assim como. Assim como significa da mesma maneira que, da mesma forma que, do mesmo jeito que o Senhor me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, ele soprou sobre eles e disse: recebei do meu Espírito, recebei o Espírito Santo, recebei dentro de vocês. E ele diz mais, olha que interessante, olha o que ele diz: se de alguns, lembre-se que nós falamos que Jesus está dizendo para os seus discípulos, para você que é discípulo de Jesus, que acredita em Jesus, não estou dizendo que você é de uma religião A, B ou C, é para você que crê que Jesus existiu, para você que crê que Jesus tem uma consciência universal que pode ser seguida e pode ser adotada como um padrão de vida indissolúvel. Ele diz assim: assim como o Pai, do mesmo jeito que, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também vos envio. Então você pode fazer exatamente como eu fiz. E ele diz mais: se de alguns perdoardes os pecados, então ele está dizendo para os seus discípulos, se de alguns vocês perdoarem os pecados, então você pode perdoar pecados? É claro que pode. É uma prerrogativa. Como eu disse, isso fala de uma prerrogativa. Se de alguns perdoardes os pecados, mas você há de convir comigo, né? Que é uma expressão meio estranha, né? Você pode dizer: eu tenho o poder de perdoar pecado? Claro que tem. Você pode perdoar uma pessoa. Você pode perdoar o mal que uma pessoa fez por você. Você pode perdoar o mal que você recebeu de alguém. E Jesus disse assim: se você perdoar o pecado de alguns, são-lhes perdoados. E o mais incrível desse texto
o mais incrível, diz assim: mas se você retiver, serão retidos. Se você perdoar pecados, serão perdoados. Mas se você reter os pecados, serão retidos. Olha o poder que você tem. O que tu acha, Gilmar? Você tem o poder de perdoar e de reter. Agora, eu não vejo na Escritura nenhuma vez Jesus retendo perdão de pecados a alguém. Você vê? Você vê os discípulos retendo o perdão de pecados a alguém? Jesus jamais reteu pecados. Até porque Jesus, quando na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa a todos, porque eles não sabem o que fazem. Jesus jamais reteve perdão. E quem sou eu? E quem é você para reter perdão de pecados a algum ser humano? Agora, o interessante desse texto é que isso é um mandamento de Jesus, está dizendo, está ensinando os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu estou enviando vocês do mesmo jeito. Se de alguém você reter pecado, você vai retê-los. E se de alguns você perdoar, esses pecados serão perdoados. Quem recebe perdão tem obrigação de perdoar. O que é da humanidade não é estranho. O estranho é a desumanidade. O estranho nesse texto é que é um texto desumano. Não perdoar. E como você vê pessoas em todo lugar que não perdoam os outros. Pessoas que retêm em vez de perdoar. Nós fomos chamados para perdoar as pessoas. Perdoar é viver, perdão é vida. Nós não podemos sequestrar as pessoas para nós. Nós não podemos, quando você deixa de perdoar, você sequestra uma pessoa. Você fica enganchado numa pessoa. Quando você não perdoa, é que nem você ter um defunto, um morto amarrado em você, em estado de putrefação. Você vai morrendo a cada dia quando você não perdoa. Jesus deixou um mandamento, deixou um ensino. Assim como o Pai, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vos envio. Perdoe. Você tem o poder de reter, pode reter. Mas olha para Jesus. Jesus nunca reteve pecados de ninguém. Jesus perdoou a todos. Nós temos que perdoar a todas as pessoas, aqueles que nos fizeram mal. Você precisa praticar isso. Perdão não é um sentimento. Você não precisa sentir para perdoar. Precisa apenas ter uma atitude. O perdão não faz você esquecer nada. O perdão faz com que aquilo não tenha mais peso sobre você. Não retenha pecados. Isso é desumano. Não caia na tentação desse texto de reter pecados. Porque Jesus nos designou para frutificar, multiplicar. Nós nunca vimos, de fato, Jesus reter pecado de ninguém. O Evangelho, nenhum tipo de livro apócrifo da Bíblia, da Escritura, ele mostra Jesus retendo pecados. Minha tarefa, sua tarefa é perdoar. Aquele que retém será retido. Por isso eu te convido, perdoe sempre. Da mesma maneira que você julga, você será julgado. Da mesma maneira que você mede, será medido. O perdão, ele tem um valor e tem um significado muito forte.
Por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, eu te digo que não é 7 vezes que você tem que perdoar, você tem que perdoar 70 vezes 7. Você tem que perdoar sempre. Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas, fazer com que as pessoas andem livre. Perdoar é andar livre. Nenhum apóstolo de Jesus reteve pecado de ninguém, porque quem retém pecado decreta sobre si algo terrível, e ele virou o próprio Deus, porque Deus, na verdade, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões, estava colocando sobre Jesus todas as nossas transgressões, e nós não podemos deixar de forma alguma de perdoar a todos. Quando você fez um mal para alguém, você precisa pedir perdão. Quando você sabe que alguém fez um mal para você, busque reconciliação com essa pessoa. Não podemos ficar dessa forma. Lá no Sermão do Monte, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não dá nem para orar isso. Como é que eu vou orar? Pai, perdoa as minhas dívidas. Eu não perdoo. E quem não conhece o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e assim vai. Porque da maneira que, quando você perdoa, você é perdoado. Perdoar sempre, não reter nunca. A prerrogativa, essa prerrogativa de reter, não é humana. Parece que o ensino é contraditório, mas ele não é contraditório. Essa prerrogativa é de Deus, de perdoar e reter. Mas nem mesmo Deus reteve, porque em Cristo nós fomos todos perdoados. Em Cristo nós estamos livres do pecado que nos acusava diante de Deus, através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, através da morte e ressurreição de Cristo. Não retenha, querido, não retenha. Perdoe todos os dias, perdoe a todos. Declare perdão, porque o perdão cobre uma multidão de pecados. Então, pode ficar a pergunta aqui para nós: por que Jesus disse isso? Por que Jesus falou algo tão contraditório? Da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio. Era da mesma forma que ele estava enviando seus filhos para fazer como ele fez. Simples assim. Gente, se eu nunca retive pecados, por que você retém? Imite o Evangelho. Imite Jesus. Da mesma forma, esse está o segredo. Parece contraditório, mas não é. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Da mesma forma que eu fiz, façam também. Me imitem. Sejam a expressão de Deus nessa terra, assim como eu sou. Jesus quer que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Faça como ele fez, é fazer o que ele fez. Nós não encontramos Jesus em nenhum momento retendo pecados de ninguém. Em Mateus, capítulo 23, Jesus falando com relação aos fariseus, nem contra os fariseus ele jamais fez isso. Mesmo quando ele disse que os fariseus estavam fabricando filhos de inferno, estavam levantando prosélitos,
e pecando 2 vezes. Nem nisso Jesus reteve perdão sobre eles. Jesus somente recolheu pedras, ele jamais atirou pedras. E você? E eu? Quem pode condenar alguém? Quem pode julgar alguém? Quem pode atirar uma pedra em alguém? Se todos nós fomos redimidos pelo mesmo perdão, todos nós estávamos perdidos. A palavra de Deus diz que não havia nenhum justo sequer, e nós estávamos separados. Agora Cristo nos reconciliou pela sua morte na cruz do Calvário. Jesus, ele nos ensina a perdoar. Ele nos ensina que nós sejamos assim como ele é. Assim como ele foi nesse mundo, nós devemos ser da mesma forma. Se você reter pecados, os pecados serão retidos. Mas nenhum de nós é o Espírito Santo, nenhum de nós é o Espírito de Jesus. Você quer reter, por um acaso, o que Jesus não reteu? Jesus não reteu perdão a ninguém. Perdoe sempre, porque perdoar é vida. As palavras da cruz foram: Pai, perdoa a todos, porque eles não sabem o que fazem.